RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e nesta edição do RP Notícia você vai ver: governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Jundiaí para participar da entrega de viaturas para as polícias civil e militar. Duas empresas participaram da licitação para operar no transporte público coletivo de Várzea Paulista pelos próximos 15 anos. Agentes comunitários de saúde do aglomerado urbano de Jundiaí se reuniram hoje para debater ações e estratégias contra o mosquito Aedes aegypti. E ainda, no esporte, Paulista joga daqui a pouco pela Série A2 do estadual e sabe da importância da vitória para fugir da ameaça do rebaixamento. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. O governador Geraldo Alckmin esteve hoje em Jundiaí, onde participou da entrega de viaturas para as polícias civil e militar, além de anunciar investimentos para a região. 98 novas viaturas foram entregues esta manhã para as polícias militar e civil de Jundiaí, em cerimônia na nova delegacia seccional do município. No total, foram investidos cerca de 5 milhões de reais nas melhorias deste prédio e também de outras duas delegacias da cidade. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, destacou as melhorias em segurança que Jundiaí recebeu. Nós começamos o mês de janeiro bem, quando a gente verifica a cidade de Jundiaí, ou a seccional de Jundiaí, ou o DEINTER 2 ou CPI 2 de Campinas, nós vamos verificar que todos os indicadores de janeiro caíram comparativamente a janeiro do ano passado. Homicídio caiu, latrocínio caiu, roubo e furto de veículo caiu, furto caiu, estupro caiu, roubo de carga caiu, roubo a banco caiu, e o roubo só que teve um pequeno acréscimo na região de Campinas de 2,5%. No encontro com as autoridades policiais de Jundiaí e região, o governador e o secretário fizeram questão de ressaltar o quanto são significativos os números menores de crimes registrados no começo deste ano. O secretário também informou sobre mais ações que devem ser realizadas. Ampliar o policiamento. Agora, nessa semana que entra, os 2.815 policiais militares que se formaram em novembro, eles estarão sendo distribuídos por São Paulo, por todas as regiões. Durante a coletiva, o governador falou ainda sobre os investimentos nas alças de acesso da rodovia Anhanguera. São 3 viadutos na Anhanguera que vão melhorar muito o acesso a Jundiaí região e também integrar com a rodoviária. Nossa parte está pronta. Foi encaminhada à concessionária para ela avaliar o novo acréscimo no contrato. Se resolvermos nos próximos dias, em março nós estaremos iniciando a obra já. A delegacia seccional, a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, também receberam investimentos. Duas empresas participaram da licitação para operar no transporte público coletivo de Várzea Paulista. Para os usuários, a principal reclamação é o atraso constante no transporte. Usar o transporte público em Várzea Paulista não tem sido uma tarefa nada fácil. E as reclamações, essas são muitas. Demora muito, o ônibus a gente fica 1 hora, 40 minutos num ponto de ônibus, é muita coisa, né? O ônibus aqui é difícil de passar, entendeu? Nós temos problema com o ônibus de Várzea. O certo mesmo era trocar a empresa. Sempre fica quebrando o ônibus, é ônibus velho, na linha, tem que trocar de ônibus novo. Além de demorar, ainda quebra, depois a gente tem que estar esperando outro para a gente chegar atrasado no serviço. Terrível, viu? O ônibus sempre sujo, né? A criança vomita dentro do ônibus, é bem complicado, viu? A nossa situação aqui. A atual empresa opera na cidade desde os anos 90. Ao todo, outras 2 empresas entregaram toda a documentação necessária para o processo licitatório. A partir de agora, toda essa papelada passa por um julgamento. Esse processo
ele tem que garantir a isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento. E o julgamento, ele é vinculativo ao instrumento convocatório, ou seja, nada mais é que o edital e seus anexos. De acordo com o presidente responsável pelas licitações, a nova concessionária escolhida deverá cumprir uma série de requisitos já pré-estabelecidos. A empresa ela tem que apresentar atestado técnico compatível com a realização do serviço, ela tem que ter uma regularidade fiscal e jurídica para poder ser habilitada. Após a habilitação, será analisada a proposta comercial das empresas habilitadas. A secretária de Trânsito, Simone Bifani, diz que além de todas as exigências, a nova empresa, que em breve passará a funcionar na cidade, tem como prioridade levar o transporte público para outros pontos da cidade. E assim que a empresa estiver operando, tiver tudo certo, porque elas vai estar sendo fiscalizadas, a partir do novo contrato assinado, elas vão ser multadas se ela não cumprir o que está no contrato. Aí nós vamos estar implantando no mínimo mais umas 3 linhas. Com o processo de contratação em vigor, a representante da pasta diz que apesar da troca da empresa no município, um terminal de ônibus na cidade não está nos planos. Não haverá um terminal, tá? Porque em 2011 foi contratada uma empresa chamada Sistran, que fez toda a parte da mobilidade urbana, onde constatou que não comporta-se um terminal no município. O contrato com a nova empresa tem duração de 15 anos, mas se os requisitos não forem cumpridos, a administração pode romper o contrato. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que em Jundiaí, Gerson Sartori anuncia a sua desfiliação do PT. Decisão foi anunciada ontem durante a sessão dos vereadores. Vamos falar também sobre o Aedes aegypti. Até já! As obras de recapeamento em algumas ruas de Jundiaí deixaram problemas para os motoristas. Postes no meio da rua. As obras na rua Tiradentes, em Jundiaí, continuam. Afinal, é fácil identificar que ainda há acertos a serem feitos. O poste de iluminação ficou na rua, ao invés de estar na calçada. Não chega a atrapalhar os motoristas e está sinalizado. Já neste outro ponto da cidade, na Avenida 9 de Julho, o recapeamento também foi feito e o poste divide um pouco do espaço da via com os motoristas. A Secretaria de Obras informou que são obras de contrapartida entre a administração e alguns empreendimentos da cidade. Assim, a remoção dos postes já foi solicitada e paga, mas a execução é de responsabilidade da CPFL. O vereador Gerson Sartori, de Jundiaí, anunciou durante a sessão realizada na noite de ontem a sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou estar cansado da polarização esquerda-direita e que deverá anunciar nos próximos dias para qual sigla seguirá. Sartori estava há 25 anos no PT. Foi eleito em 2004 e 2012 vereador e candidato a prefeito pelo partido em 2008. Agentes comunitários de saúde do aglomerado urbano de Jundiaí se reuniram hoje para debater ações e estratégias contra o mosquito Aedes aegypti. Hoje, os agentes comunitários de saúde das cidades do aglomerado urbano de Jundiaí passaram a manhã assim, sentados e sem visitar casas. Foi dia de pensar e discutir sobre o trabalho que estão realizando na prevenção da dengue. Para eles, uma boa oportunidade de trocar ideias. A gente já aprendeu tudo sobre isso, mas a gente repassa, né? Assim, com os outros grupos de outros municípios, então é um aprendizado constante. Eu acho bem interessante, tem bastante explicação, a gente aprende cada vez mais, é muito bom. É importante muito essa convivência, porque a gente aqui, a gente está trocando informações, isso daí eu acho muito proveitoso. O encontro reuniu mais de 300 agentes de saúde de 7 cidades diferentes. E esta integração, segundo a articuladora de atenção básica do aglomerado, é para que todos os municípios sejam parceiros nesta luta sem limites geográficos. Não tem barreiras para o mosquito, né? Então não adianta um município fazer o seu trabalho se o outro não faz. Então a ideia é um trabalho conjunto, um trabalho da região, um trabalho intersetorial. E a gente vai começar motivando os agentes comunitários.
Por que os agentes? Porque os agentes, primeiro que eles saem da comunidade, eles são representantes da comunidade, eles visitam os domicílios no seu trabalho diário e eles constroem vínculo com a população. O palestrante do encontro, Roberto Caruso, ressaltou que a descontração que buscou para o evento é para motivar as equipes e destacar a importância deste trabalho. Então, assim, a ideia é exatamente fortalecer essas mulheres para elas, que já é um dia de sol a sol, é sol na cabeça todo dia, elas perceberem o quanto é importante. Porque se tem uma coisa que eu percebi, conhecendo mais o trabalho dos agentes comunitários, é que assim, não tem quem dá o acolhimento para eles têm que dar acolhimento para a comunidade. Então assim, hoje o meu papel é acolher essas pessoas. E a cidade de Jundiaí registrou até o momento 32 casos de dengue neste ano de 2016. Quase 95% das cidades do estado de São Paulo já tiveram, ao longo da história, registro de casos da doença. No Brasil, já são mais de 75 mil confirmados desde o início de 2016. Além disso, o país enfrenta outros problemas, como o chikungunya e a zika. Os casos confirmados de microcefalia no Brasil subiram para 583, entre os 5.640 casos que foram notificados desde o início das investigações coordenadas pelo Ministério da Saúde, no dia 22 de outubro do ano passado. Outros 4.107 casos continuam em análise, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem. E para falar mais sobre este e outros assuntos, eu recebo aqui no RP Notícia Carlos Ozarrato, gerente da Unidade de Vigilância de Zoonoses. Carlos, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no RP Notícia. Bom, a gente teve aí esses números divulgados, principalmente de microcefalia, pelo Ministério da Saúde. No balanço anterior, que foi no dia 12 de fevereiro, o número de ocorrência era de 462, incluindo 41 diretamente relacionados à transmissão congênita do Zika. Agora já são 67 casos confirmados. Foram clinicamente ligados ao vírus pelo Ministério da Saúde. A gente sabe a transmissão através do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, também causador de outras doenças, como a dengue, por exemplo. Uma situação e que vem chamando muito a atenção é o seguinte: as campanhas têm se intensificado, isso já há alguns anos, e agora, mais precisamente, neste mês de fevereiro, inclusive com a ação do Exército. A gente sempre acompanhou também o Exército nas ruas, aqui em parceria com as zoonoses em Jundiaí, porém agora em todo o país. Apesar disso, você pode confirmar, mas há a sensação de que o problema está longe de ser resolvido. Eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. É isso mesmo, né, que a gente tem observado, principalmente que a população ainda insiste em manter o mesmo comportamento que ela tinha há 20 anos atrás. Ou seja, ela continua achando que o problema não é dela, que ela nunca vai pegar a doença, e se eventualmente isso acontecer, alguma outra pessoa ou alguma instituição é a culpada. É o vizinho que não tomou conta do quintal dele, é o serviço público que não fez a parte dele, mas ele mesmo não se vê como um ator principal no controle deste vetor. Então, antigamente a gente falava só da dengue, né? E hoje essa comoção nacional tem muito a ver com a questão do Zika. Inclusive, até algumas informações desencontradas, incorretas, né? A gente precisa, então, sempre procurar um esclarecimento melhor, verificar realmente que esta é uma doença nova, então o perfil epidemiológico é muito diferente das demais doenças, inclusive do que aconteceu em outros países, viu, Leandro? Porque o pessoal sempre questiona, mas isso já havia, né, acontecido na África, na Polinésia Francesa, por que só aqui no Brasil os casos de microcefalia, né? Tá? Então tudo isso é novo, né? Felizmente nós temos profissionais competentes aqui no Brasil, né? Eu sempre digo que a gente não precisa ficar procurando, né, instituições fora, nós temos condições técnicas de fazer várias pesquisas na área, né? Inclusive foi o que aconteceu com a chegada do Zika. O diagnóstico foi bastante rápido e as primeiras campanhas começaram imediatamente após, né, a ciência de que esse vírus novo estava aqui no país, né? Então agora a gente precisa
ter uma ideia mais abrangente, né, da capacidade deste vírus promover outras alterações que não a microcefalia. Aliás, esse termo também não já é muito mais correto, né, porque a microcefalia normalmente está relacionado ao perímetro do crânio, perímetro cefálico, né, da criança ao nascer, que tem um padrão estabelecido de 32 centímetros. Né? Existem situações onde o cérebro ele continua pequeno, mas há um desenvolvimento de um líquido dentro do crânio da criança. E esse líquido ele vai fazer com que o perímetro cefálico chegue à sua normalidade. Então já houve casos, né, relatados, não aqui no Brasil, mas da criança ter nascido com o perímetro normal, mas portador do Zika. Então, isso tudo também está sendo revisto pela comunidade científica, assim como as alterações neurológicas, que inicialmente foram atribuídas a uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, né? E hoje nós já estamos falando de uma síndrome congênita causada pelo próprio vírus. Então, isso é muito natural. Quando nós temos um novo agente etiológico, né, com outro tipo de virulência, né, então todas essas pesquisas, né, elas estão em andamento, por isso muitas dúvidas, muitas incertezas. Que fase então a gente está hoje de poder responder às perguntas do cidadão com relação ao Zika e que fase também hoje encontra-se o governo federal, o Ministério da Saúde, com relação a essas notificações? Porque desde o ano passado já houve a informação, inclusive a cidade de Jundiaí, o Hospital Universitário, faz parte desta rede montada no estado de São Paulo, com 29 centros, onde qualquer suspeita, caso, teria que ser notificado, passado para esta rede até para as investigações. Tá. Um processo inicial do Ministério da Saúde, né, saiu na semana passada, especificamente no dia 18, já tornando obrigatória a notificação da suspeita do Zika. Né? Então, o profissional da área médica, independente de ser do serviço público ou privado, ele é obrigado a notificar quando ele está suspeitando. Por isso que o termo notificação não significa necessariamente que está havendo o caso de microcefalia. Como você mesmo citou, nós temos mais de 5.600 suspeitas, sendo confirmadas mais ou menos 460. Né? E dentre essas, né, um número ainda pequeno de 64, né, é relacionada diretamente ao Zika. Né? Então, o que nós já sabemos, né? Sim, existe um forte nexo da presença do vírus Zika com casos de microcefalia. No entanto, nós não podemos ainda afirmar que é o vírus causador da microcefalia. Né? Houve sim, né, o diagnóstico em fetos natimortos, né, principalmente da presença do vírus, mas a gente precisa verificar as outras variáveis. Né? Então, nesse momento, né, nós sabemos que existe uma relação, então, com a questão do vetor e da gestante. Então, o que é essencial? Que a gestante tome todos os cuidados, principalmente em relação ao local onde ela anda, onde ela trabalha, usar as roupas compridas, usar um repelente indicado, né, tá? Essa é uma medida. Né? A outra que eu julgo muito mais importante é que ela faça o pré-natal. Né? Porque através do exame do pré-natal, né, o médico vai levantando alguns parâmetros, né, de desenvolvimento fetal, né, e ele pode solicitar alguns exames de laboratório, né, que possam dar um indicativo da presença do vírus Zika ou não. Então, nesse momento, em relação aos gestantes, é isso. E em relação às pessoas com sintomas de paralisia, né, tá, assim, procurar o atendimento médico para verificar se essa paralisia pode ser pelo vírus Zika ou, eventualmente, algum outro agravo, dentre vários que existem. Ok. Osrata, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite. Tá, boa noite. E a seguir, você vê que deve chover nas próximas horas nas cidades da região. Tem também as informações do esporte. Daqui a pouco tem o Paulista em campo em Santa Bárbara do Oeste. Até já.
A instabilidade permanece nas cidades da nossa região nas próximas horas. Veja agora os detalhes da previsão do tempo para esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a cidade de Jundiaí amanhece ensolarada. Mas, segundo a meteorologia, pode chover no fim da tarde e início da noite. Temperatura amena, a máxima não passa dos 28 graus. Em Várzea Paulista, os termômetros registram a máxima de 29 e a mínima fica nos 21 graus. Também há previsão de chuva isolada para o fim da tarde. E em Valinhos, nebulosidade a partir da tarde com previsão de chuva. As temperaturas oscilam entre 21 e 29 graus. E na cidade de São Paulo, a máxima prevista para amanhã é de 28 graus. A temperatura mínima é de 20. Segundo a meteorologia, pela manhã o sol aparece entre nuvens e à tarde e à noite pode chover. Vamos falar agora de futebol. Paulista da Série 2, daqui a pouco às 8 horas o Galo de Jundiaí enfrenta a União Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. O paulista vive a expectativa de voltar a apresentar um bom futebol e retornar para casa com a missão cumprida. Após uma breve chuva nesta terça que serviu para refrescar os ânimos, o treino foi leve para os jogadores do Galo. No campo, aquele bate-bola e alguns chutes. E entra o elenco que se prepara para a próxima rodada. Gabriel Cajano, que já tem experiência com a camisa do Galo e que jogou pelo Icasa de Fortaleza, treinou. E a expectativa para voltar a jogar pelo tricolor é grande. É um lugar onde eu vim, fiz uma passagem boa, ajuda muito. Então eu já chego num ambiente tranquilo, chego com confiança e tenho certeza que isso aí vai ajudar muito em poder ajudar a equipe. E se no futebol tudo é imprevisível, o zagueiro Rafael é prova disso. Isso porque ele volta ao time titular após Rodrigo Arroz ser afastado por conta de uma lesão. Uma vitrine, segundo ele, nesta altura do campeonato. Tem bons clubes grandes, Paulista é um clube grande também. E a vitrine sempre é boa, né, no campeonato da A2 do Paulista, porque além de ter o Paulista, que é clube grande, tem outros clubes também que sempre vêm buscar no Paulista, né? Tiveram vários jogadores aí que saíram do Paulista para clubes gigantes do Brasil. Após o empate contra o São Caetano no último sábado, o Paulista entra em campo novamente nesta quarta-feira fora de casa contra a União Barbarense e deseja voltar aqui para Jundiaí com mais 3 pontos na bagagem. A gente sabe que vai enfrentar um jogo difícil, um adversário que vem em ascensão dentro do campeonato, mas a gente também vem evoluindo jogo a jogo, então a expectativa é de fazer um grande jogo e quem sabe aí conseguir somar 3 pontos. E se tratando de pontos, Ian, esse entende muito bem. Isso porque o goleiro voltou a treinar com 9 pontos na cabeça após uma lesão no último jogo. Pontos bem diferentes que o atleta quer conquistar pelo Galo. Nunca tinha acontecido isso, de eu precisar da ponta e agora eu sei bem como é. E no campeonato, a nossa equipe está ali muito próximo da zona de rebaixamento e a gente sabe da importância desse próximo jogo. Precisamos ir lá muito concentrado, né, para que a gente possa voltar de lá com os 3 pontos. União Barbarense está em 7º lugar na tabela com 13 pontos. Se vencer hoje, assume a liderança ao lado do São Caetano. Já o Paulista ocupa o 14º lugar com 8 pontos conquistados. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã.